Vou colocar a foto do Kaique aqui. Mas será que já não ficou bem claro que foi uma fatalidade? Né? A impressão que dá pelos comentários na internet é que querem pegar o motorista, agora estão pegando no pé do Bruno de Luca. Gente, foi uma fatalidade, a câmera de segurança mostra o Kaique atravessando fora da faixa de pedestre. É uma rua também que é escura, tem que atravessar na faixa de pedestre, tem que andar dentro da velocidade, da mesma maneira que o motorista sabe que tem que andar dentro da velocidade, o pedestre também sabe que atravessar fora da faixa de pedestre está assumindo o risco de atropelamento. É uma fatalidade, eu acho que já chega de procurar culpados, agora é hora da gente pedir pela vida do Kaique Brito. De qualquer maneira, o delegado disse hoje, o delegado Ângelo disse que quer saber do Bruno de Luca, da imagem do Bruno de Luca lá na delegacia, quer saber do ator que estava. Por que ele não socorreu o Kaique Brito? Ele chegou inclusive com a irmã do Kaique, não é a Stephanie ali? Volta, a gente troca uma ideia. É a Stephanie, parece a Stephanie Brito. Obrigado aí. Você tá indo tranquilo? Se não for, não, é bem parecida, mas não é a Stephanie Brito. Quer saber por que o Kaique, o Bruno, não teria socorrido na hora o amigo? Nossa, ela é bem parecida com a Stephanie, que coisa. Não socorreu, segundo o delegado, e também quer saber por que o Bruno só foi buscar o carro no dia seguinte. Tenhamos essas respostas, ô Felipe Figueira, boa tarde. Boa tarde para você, Bate, para todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, a gente viu aí as imagens do Bruno de Luca chegando à delegacia, acompanhado pela esposa dele. Na chegada, ele disse que conversaria com a imprensa após o depoimento. Depoimento que durou cerca de 1h30, 2 horas. E ele teve uma saída bastante tumultuada aqui de poucas palavras. Ele disse apenas lamentar muito esse atropelamento, pois, segundo ele, o Kaique Brito é um de seus melhores amigos, que eles atualmente estavam, inclusive, escrevendo uma peça teatral juntos. E ele pediu força, agradeceu pelas orações que tem recebido e se disse muito abalado com essa situação, com o atropelamento de Kaique Brito. Mais cedo, Bate, quem também foi ouvido pela polícia aqui na delegacia da Barra da Tijuca foi um dos funcionários do quiosque, né? Havia dois funcionários que estavam no local, junto com o Kaique e também o Bruno de Luca. Um desses funcionários prestou depoimento mais cedo. Ele disse que Bruno de Luca e Kaique Brito permaneceram por cerca de 1 hora apenas ali no quiosque, que eles consumiram vodka e também energético e que não estavam alterados. E quando escutou o barulho do impacto, imediatamente correu para tentar ajudar e notou ali o motorista um pouco nervoso. A boa notícia, Bate, é que o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Particular em Copacabana, zona sul aqui do Rio de Janeiro, onde Kaique Brito se recupera desse atropelamento, informou o seguinte, né, que ele segue sedado na UTI do hospital, que isso é um procedimento já esperado para a recuperação dos procedimentos cirúrgicos que ele foi submetido essa semana. E ele também continua respirando com auxílio de aparelhos, porém tem apresentado sinais de melhora, Bate. Percival de Souza, para mim já está bem claro, a não ser que venha alguma outra bomba que não esteja sendo divulgada. Menino atravessou fora da faixa de pedestre. O rapaz fez todos os exames toxicológicos. O rapaz, coitado, estava trabalhando, carregando uma mãe com um filho dentro do carro. Apareceu para prestar depoimento, parou para prestar socorro. Eu vou ser sincero, não tem outro caso mais grave acontecendo no Rio de Janeiro para concentrar as forças? Não estou aqui defendendo motorista, não estou aqui defendendo o Bruno de Luca, mas me parece que nós temos outros problemas mais graves a serem resolvidos. Aí me parece, até que se prove o contrário, que o cenário está muito bem desenhado. Parece que estão tentando pegar culpados, sendo que o culpado aí foi talvez o próprio Kaique de ter assumido o risco de atravessar fora da faixa de pedestre, numa rua que é escura, de madrugada. Eu mesmo moro aí nessa rua, tenho casa aí nessa rua, é perigosíssima. Perigosíssima, mas eu quando vou atravessar tenho que ficar meia hora esperando na faixa de pedestre. Prefiro ficar esperando meia hora do que cortar aí no meio e acabar sendo atropelado. Se vai reduzir a velocidade, vai mudar, eu não sei.
Eu acho que carece mais faixa de pedestre, isso carece mesmo ali na região da Avenida Lúcio Costa, antiga Sernambetiba, no Rio de Janeiro, Percy. Pois é, a situação precisa ficar muito claramente definida. E nessa definição, nós temos uma situação óbvia. O Bruno não é o culpado pelo acidente. Ele não teve nada a ver com isso. Ele estava em companhia do amigo dele e mais nada. E aí, para caracterizar não socorrer o amigo, ele teria que, na hora, obviamente, dispor de condições, estar com o veículo, ter alguma forma de se locomover para apanhar, recolher o amigo e conduzir no hospital. É a única alternativa que ele teria. Mas nada disso aconteceu. Até porque quem dirigiu o carro parou para socorrer. Ele não pode ser acusado de absolutamente nada, Abate. Eu acho que o delegado está pecando pelo excesso, o que é bom mesmo. Mas aí numa dessas, né, o menino já está totalmente abalado, né? O menino é amigo, é irmão do Kaique Brito, estava fazendo, inclusive, está fazendo ainda, tomara que venha a se realizar essa peça de teatro ou filme junto com o Kaique, e acaba colocando o rapaz numa situação, vem para cá, por favor, numa situação que parece que é culpado. A imagem ali é muito clara, o menino quase que se joga em cima do carro, parece que ele que atropela o carro. Ninguém queria estar passando por isso, a própria família do Kaique está bem ciente da situação que aconteceu, todos estão cientes, e aí você acaba prejudicando o trabalhador, né, que pelo jeito estava dentro da velocidade, não tinha bebido, não tinha usado droga, tá sem o carro dele para trabalhar. O cara, né, quem é que vai querer atropelar alguém? Ninguém quer atropelar ninguém. Não assumiu risco nenhum de atropelar ninguém, parou para socorrer o rapaz. O cara tem família também, né? Eu acho que precisa ser levado isso em consideração. E o mais importante é que houve uma melhora evolutiva, de acordo com os médicos, no caso do Kaique Brito, esse menino tão talentoso. Essa história, o Felipe falou que o Bruno de Luca disse agora que... Ele falou isso, eu não prestei atenção bem na hora, que o Bruno de Luca só soube do acidente no dia seguinte, é isso mesmo? Ele falou isso pra gente? Não falou isso, agora tá me chamando a atenção, hein? Agora tá me chamando a atenção. Aí a polícia tem razão para desconfiar. Mas ao mesmo tempo a imagem, né, é difícil brigar com a imagem. A imagem mostra ali o Bruno de Luca subindo. Coloca a imagem do lado esquerdo, por favor. A imagem mostra mesmo o Bruno de Luca quase que se jogando ali na rua em cima do carro. Mas o Felipe Figueira disse isso pra gente? O Bruno de Luca falou que soube do atropelamento no dia seguinte, mas não é o Bruno de Luca aí, gente? Eu não estou entendendo isso. Pede para o Felipe confirmar esse detalhe certinho para mim, porque como é que ele, se a imagem mostra que o Bruno de Luca estava no lugar, como é que ele disse que só soube no dia seguinte se ele estava ali? Ué, tem alguma coisa que não está batendo nessa história. E a gente vai apurar daqui a pouco lá da delegacia. É muito estranho. Tá aqui no Choquei, ó, em depoimento à polícia, Bruno de Luca diz que só soube de atropelamento de Kaique Brito no dia seguinte. Mas como assim só soube? Não é ele nessa imagem, gente? Não, tudo bem, mas tem que ver o que é, né? Tem que ver o que é. Eu acho muito estranho, muito estranho. Muito estranho, tem alguma coisa muito estranha ali. Que loucura isso, hein? Será que ele ficou desorientado depois? Porque ele realmente não ficou no local do socorro, não é isso? Ele foi embora com táxi, não é? E aí depois, no dia seguinte, só ele volta e pega o carro. Mas como não viu? Não está ali o menino jogado no chão depois do acidente? Cadê o Felipe Figueira? Tem como acionar o Felipe de novo lá da delegacia? Que eu estou achando que tem algum chabu aí. Talvez o delegado esteja duvidando de algo, porque as informações da imagem com os depoimentos das testemunhas e com o que disse o Bruno de Luca não está batendo. Não está batendo. Concorda, Percival de Souza? É isso que eu estava pensando. Realmente nós estamos aí com muita gente insistindo. Cadê? Tá me ouvindo ali? Estamos finalizando o contato com o Felipe Figueira.
de Luca. Além disso, normalmente, como o ator foi ferido em consequência desse atropelamento, ele sofreu lesões corporais. Para apurá-las, é instaurado inquérito policial. Vai se acusar o Bruno do quê? Ter omitido socorro é a única figura criminal possível. Mas ele não se omitiu. E omissão de socorro quer dizer poder fazer algo e deixar de fazer. Peraí. Não foi o que aconteceu com ele, Bate. Aí não. Aí tem coisa na história. Peraí. O Bruno de Luca, tem a foto do Bruno aqui? O Bruno de Luca diz que presenciou o atropelamento. Olha só. Presenciou realmente. E olha que é um menino de bem, o Bruno de Luca, viu? O menino começou a trabalhar cedo, talentoso, trabalhador. Não estou entendendo por que está tendo esses ruídos todos na história. Ele diz... Vou confirmar tudo isso agora com o Felipe Figueira. Olha o Felipe Figueira na frente da delegacia da Barra. Ó. É pertinho da delegacia da onde aconteceu o acidente. Por sinal, é a delegacia que ficou famosa em todo o Brasil, principalmente por causa do Henri Borel. Delegacia que investiga que terminou o inquérito do Henri Borel. Aí diz que o Bruno... Pode pôr a foto aqui, isso. O Bruno de Luca diz que viu o atropelamento. Pô, e a gente viu a imagem. O Bruno se desespera. Para mim, ele se desesperava falando, caramba, meu amigo. Mas não. Agora ele diz que... Agora a desconfiança da polícia e do delegado Dr. Ângelo... Eu falei para vocês de pecar pelo excesso. Acho que não é nem pecar pelo excesso, é esclarecer. É... Depoimento na mesa, confronto com imagem para saber o que é que está rolando. Olha só. Diz que o Bruno de Luca viu o atropelamento. Mostra a imagem de onde está. Ele está do lado ali, né? A imagem tem uma amplitude maior, né? Parece ser o lugar maior do que realmente é. Mas ele vê o acidente e coloca a mão na cabeça assim. Olha lá. Parou. E realmente, quem vê um acidente como esse, qual que é a tua reação natural? Com o corpo ali na frente dele. Qual que é a tua reação se você vê um acidente? Você vai correndo. Pelo amor de Deus, pega o celular, liga para a polícia, liga para o SAMU, liga para o teu pai, para tua mãe, para a Guarda Civil, para os bombeiros, para um 190. Você quer... né, gritar para o mundo que tem alguém ali precisando da tua ajuda. É uma reação inata da pessoa nessa hora. Mas ele está dizendo que viu o atropelamento, mas não sabia que era o Kaique. Disse também que não sabe como foi embora do local. Aí diz que veio para São Paulo para participar do festival de música no dia seguinte... E só soube aqui em São Paulo que o amigo estava em estado grave? Acho eu que ele está sofrendo com estresse pós-traumático. Concorda comigo ou não? Você está com um amigo. Você presencia um atropelamento, não faz nada. Viaja ainda para São Paulo, sendo que logo no domingo de manhã... Não, foi domingo não, no sábado de manhã, né? O atropelamento foi sábado de manhã. No sábado de manhã, o atropelamento foi 1 da manhã. Ele viaja ainda para São Paulo, pelo que estão me dizendo aqui. Ó, retiro o que eu disse há pouco criticando o excesso de zelo da polícia. Delegado está coberto de razão. Se essa história mesmo que está sendo contada agora, tem que ir até o fim. Mesmo que o Bruno esteja passando por um estresse pós-traumático, tem que esclarecer toda a situação. Da mesma maneira daquele porteiro lá, hein? Aquele porteiro do caso do humorista que foi espancado, que ficou só assistindo o cara ser espancado e depois tira o menino do meio do caminho. Tranqueira. Cadê o Felipe Figueira? Conta pra gente que essa história tá bem mal contada, hein?
Pois é, Bate, e se a gente for recapitular toda a história, o que as imagens mostram, né? Por volta de 1h da madrugada de sábado, Kaique Brito e Bruno De Luca estão em um quiosque próximo ao posto 6, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Eles estão ali conversando e aparece aquela maquininha de cartão de crédito, ou seja, eles já estavam ali se preparando para ir embora, já para pagar a conta. Um dos vídeos mostra que os dois estão ali conversando, provavelmente aquela coisa de dois amigos, não, deixa que eu pago a conta, não precisa. E o Kaique teimou, decidiu atravessar a pista, provavelmente para buscar a carteira no veículo que estava estacionado do outro lado. Neste momento, por muito pouco, ele não foi atropelado. E quando ele retornou para o quiosque, não escapou, acabou atingido por um veículo de aplicativo. Como você explicou, um local escuro, ele acabou atravessando fora da faixa de pedestres e o motorista não conseguiu desviar e evitar o atropelamento. A imagem mostra também Bruno De Luca levando as mãos à cabeça, né? Aquela reação ali de desespero, assustado com o que havia acabado de presenciar. Na segunda-feira, a passageira que estava no veículo de aplicativo prestou depoimento aqui na delegacia. Ela disse que o motorista não estava dirigindo em alta velocidade, ou seja, que ele estava respeitando o limite de velocidade da via, que é de 70 km por hora. Ela disse, inclusive, que no momento do choque, do impacto, ela estava sem o cinto de segurança no banco de trás e sequer o corpo dela foi projetado à frente. O detalhe que eu deixei de falar, né? Após o atropelamento, o motorista do carro parou, ele mesmo acionou o resgate do Corpo de Bombeiros, ele não fugiu do local, prestou socorro à vítima, depois foi trazido para a delegacia, prestou depoimento, se submeteu ao exame de alcoolemia, que apontou que ele não estava dirigindo sob efeito de álcool, portanto se mostrou ali, entre aspas, muito tranquilo com toda essa situação e agindo corretamente. O delegado que está investigando esse atropelamento, Bate, ele decidiu ouvir todas as pessoas envolvidas, principalmente agora, para quê? Para saber se o motorista estava ou não dirigindo acima da velocidade. Agora, esse depoimento do Bruno De Luca, muito controverso ao que a gente acompanha nas imagens, né? Figueira, isso a gente já está cansado de saber, que a moça prestou depoimento, que ela estava com criança, que foi jogada pouca coisa para frente. O que eu quero saber agora, que eu gostaria que você perguntasse para o delegado agora, é que maluquice é essa do depoimento do Bruno De Luca? Não pode normalizar um depoimento desse. Como assim? O cara vê o acidente, ele estava acompanhando o Kaique Brito, ele vai embora sem socorrer, ele vê uma pessoa sendo atropelada na frente dele, vai embora sem socorrer, volta só no dia seguinte para pegar o carro, pega um avião para São Paulo para participar de festa e nessa festa fica sabendo do acidente? Desculpa, Figueira, tem que perguntar para o delegado direito isso daí. Cadê a entrevista do Bruno De Luca, gente? Pode pôr a entrevista aí, por favor. Foi tranquilo, estou mais aliviado, apesar de estar traumatizado. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou muito assustado. O Kaique é meu melhor amigo. A gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo. E depois que eu fui pagar a conta, aconteceu o que vocês viram. E agora ele precisa se recuperar. Eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele. Mensagens para mim também, porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça e melhorar minha vida e seguir em frente, tá? Obrigado, gente. Bem traumatizado ali na imagem, botou a mão na cabeça, ficou sem saber, né? Vocês viram. Foi uma reação que eu tive que foi que vocês viram. Ficou assustado, ficou sem reação, mas muito me impressiona. Eu acho que a reação natural de qualquer pessoa seria ir até o local para ver se pode salvar, se pode fazer algo, se pode telefonar para alguém. Eu sei que tem gente que fica paralisada, mas como assim? A história foi 1h, se espalhou rapidamente. Sábado cedo, todos os portais já estavam dando a notícia do sujeito. E aí, Percival, como é que fica essa situação? Eu confesso a você que agora a desconfiança do delegado de querer esclarecer tudo isso Será que o delegado pensa em omissão de socorro? Não sei.
Confesso a vocês que eu não sei. Estou surpreso aqui, estou angustiado com essa informação. Não tinha parado para observar realmente isso, de que ele tinha ido embora sem prestar socorro, que chegou a vir para uma festa aqui em São Paulo no dia seguinte. Percival, não sei o que dizer nesse caso. O que pode estar passando na cabeça da polícia? Então vamos esclarecer os fatos para não deixar dúvida nenhuma, nem as suas dúvidas, Obate. Ou seja, quem atropelou, claro, não foi o Bruno. Quer dizer, foi o motorista desse Uber aí. Ele que atropelou, em circunstâncias que nós já explicamos, ele parou, não se omitiu, não se ausentou do local e providenciou socorro para o ator atropelado. Então, a omissão de socorro, que é uma figura penal, Obate, se caracterizaria se o Bruno tivesse os meios necessários para socorrer alguém e fosse ele o causador de algum fato. Quer dizer, aí a omissão, o que é a omissão na capitulação penal? Você dispondo de recursos para alguém que é vítima de um acidente, como nesse caso, e ele dispondo desses recursos, se recusa e não quer prestar o socorro necessário, aí ele está incidindo nessa omissão de socorro. Mas não é o caso do Bruno, Bate. Primeiro que quem atropelou parou e socorreu. Segundo que ele era apenas um espectador, apenas viu. As consequências foram naturais. Ele ficou assustado na hora, o que é natural. Mas ele não se omitiu pessoalmente em momento algum, Bate. Mas ele não dava, pela distância, não dava para ver que era o amigo dele, que estava atropelado pela roupa, estava com ele até poucos instantes atrás. Eu acho que agora, passado o momento de estresse, o período de estresse, o Bruno vai vir a público. Eu acho que o Bruno tem que vir a público para esclarecer essa situação que realmente pega mal, né? Realmente pega mal, porque você vai para um determinado local com uma pessoa, você presencia, eu se vejo um acidente num local ali iluminado, onde eu sei que eu não me colocaria em risco, né? Ele conhece lá a praia, é tranquilo, tem o quiosque, um monte de gente em volta, iluminação. Você não chega para ver ali, será que está precisando de alguma coisa, tal? Quer que eu ligue para os bombeiros? Né? Uma reação que seria natural. Independente, não há nenhuma suspeita nem acusação contra o Bruno de Luca, que está sofrendo também por isso que está acontecendo.